Eu conheci um menino de 17 anos que vinha para o culto numa moto e ainda era no hotel. E ele era tão íntegro, tão sensível, cuidadoso, cuidando dos seus pais, honrando os pais, honrando a liderança da igreja, cuidando, liderando os primeiros jovens dessa casa, ao lado de Tauana. Eu me lembro que eles tocavam violão até meia-noite, 1h da manhã, depois do culto do domingo. Eles tinham tanta sede de Deus, que eles tocavam violão depois do culto, até meia-noite, 1h da manhã. E na segunda-feira, ele ia para o banco trabalhar. Às vezes ele saía na chuva, relâmpago, trovão, e ele na moto. É impossível separar o testemunho do pastor Ronildo da história que ele tem construído. Deus tem levantado este homem. E eu vejo Deus honrando tanto ele, ao lado de Gracinha, ao lado de Valentina, o cuidado que ele tem em tudo que ele faz. Mas uma coisa Ronildo não perdeu: a essência de adorador. Ele não perdeu. Ele continuou com a mesma disposição. Se eu marcar reunião 6h da manhã aqui, Ronildo vem. Se marcar reuniões aqui nos horários mais absurdos, ele está sempre aqui. Tinha que ser em Campinas, né? Verdade. Ronildo, dê seu testemunho para a sua igreja. Amém. Para a igreja que lhe ama, que ora por você, que honra o seu pastorado. Porque você é um presente nessa casa. E você é um presente para mim, para Fofinho. Amém. Ai, Deus. Feliz Páscoa. Como é que fala agora? Aleluia. Paz, família. Esse final de semana o banco ele fez um evento para reconhecer, é um programa de objetivos que a gente tem anualmente. E o ano passado, todo mundo acompanha que a economia da gente já não está muito legal, o mercado ele não está muito legal. E cada ano a empresa sempre espera que a gente faça mais, né? Independente do mercado como esteja, os objetivos sempre crescem, tudo. E o ano passado foi bem desafiador. Até o final do ano, tinha uma incerteza muito grande sobre a minha classificação num grupo de gerentes, se eu ia estar classificado ou não. E até a última semana de dezembro, eu precisava fazer uma determinada operação e o Senhor permitiu na segunda quinzena de dezembro, que naturalmente a gente sabe que as empresas já não decidem mais nada. Perto de Natal, Ano Novo, é muito difícil você fechar alguma coisa. E eu precisava justamente daquela operação para fechar. Ainda assim, eu fiz a operação e não sabia ao certo se ia dar certo ou não, né? E precisei sair de férias em janeiro, e a minha vontade durante as férias era estar ligando para a agência, e aí deu certo, deu certo. Só que o Senhor tem me ensinado a confiar nele. E quando foi agora em março, a gente recebeu o convite para o evento. Então eu já celebrei porque eu sabia que estava entre os 3 primeiros, só que eu não sabia ainda a minha classificação. Quando chegou ontem no evento, foi chamando terceiro lugar, foi chamando segundo lugar e meu nome não saiu e saiu no primeiro lugar para a glória do Senhor. E eu celebrei muito com a minha esposa, ela não estava lá, eu queria muito que ela estivesse lá comigo, porque é quem acompanha a gente o ano todo, é quem acompanha a gente no estresse, na dor de cabeça do dia a dia, mas esse ano a gente não conseguiu levar. Mas o que eu queria falar com vocês é que o milagre que o Senhor faz na vida da gente, ele não se resume só ao milagre. Quando Jesus ele curava alguém, ele não só curava alguém, mas ele dizia: teus pecados estão perdoados. Quando ele foi livrar a mulher que foi pega em adultério, ele só não disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Mas ele disse para ela: vai e não peques mais. E muito mais, eu estou muito alegre, muito grato ao Senhor por ter conquistado o primeiro lugar. Mas maior que isso é o que o Senhor está fazendo na minha vida. Porque nesses dias de cansaço, eu chego em casa estressado, chego em casa cansado, e um dia Gracinha disse: meu lindo, ela me chama de lindo, né? Ela me acha lindo, vou fazer o quê? Mas ela disse: meu lindo,
talvez você ainda tenha dificuldade de olhar para Deus como seu pai. Você tem sido um bom servo. E aquilo, sabe, assim, foi numa conversa do dia a dia, mas aquilo desceu ao meu coração e na hora o Espírito Santo começou a falar comigo e me lembrou a parábola do filho pródigo, que no final tem o irmão dele que está lá, tem a festa para o filho que voltou, mas o irmão, em vez de se alegrar, ele vai reclamar com o pai. Pai, eu tenho te servido durante todos esses anos. E hoje Fofinha pregando sobre fraqueza, caramba, é exatamente isso que eu estou sentindo. Sabe, o filho, em vez de se alegrar por ser filho, muitas vezes a gente não tem tomado o nosso lugar de filho. A gente está servindo ao Senhor e acha que só vai ter aquilo que é fruto do nosso serviço. Mas Deus, Ele é um bom pai. Há uma paternidade por causa do sacrifício de Cristo que nós estamos celebrando hoje. Nós fomos adotados. Ele nos amou como um pai ama o filho. E hoje nós temos esse lugar de adoção. Somos filhos. E quando Gracinha disse, talvez você não olhe para Deus como um pai. Você é um bom servo. Mas talvez você precise olhar para Deus e confiar mais nele. Ele como um pai. E eu tenho pedido ao Espírito Santo, desde esse dia que ela falou para mim, me ensine a depender de Deus como Valentina depende de mim. Ela não faz nada em casa para merecer o que ela tem. Mas nós amamos, nós damos tudo que ela precisa, tudo que ela quer e muito mais porque nós amamos. E é para esse lugar que o Senhor tem nos chamado hoje. O sacrifício de Cristo, ele fala sobre isso. A mesa, muitas vezes olhamos para a mesa e nos sentimos, eu não mereço estar ali, mas realmente não merecemos, mas há um Deus que nos amou primeiro, há um Deus que escolheu ser o nosso Pai quando estávamos no nosso pecado, e nessa noite fala sobre graça. O sacrifício de Cristo na cruz, ela fala sobre a graça de Deus. Então o milagre na sua vida é uma bênção, celebre. Eu tenho celebrado muito tudo que Deus tem feito na minha vida. Agora, muito mais profundo e muito mais intenso é o que Deus tem feito em nossos corações, é o que Deus tem feito no nosso caráter, é como Deus tem nos aproximado dele. Então não perca nenhuma oportunidade quando chamarem, quando você achar que está fraco, como Fofinha falou aqui, é nesse momento que o poder de Deus está se aperfeiçoando. É na fraqueza, é na limitação, quando você olhar para a sua vida, meu Deus, eu estou muito cansado, porque eu faço e não vejo o fruto disso. É lembrar que a graça é um favor imerecido, que Deus tem nos dado, independente do que fazemos, porque Ele nos ama como um pai ama o filho. E eu queria compartilhar isso com vocês nessa noite. Deus abençoe, família.